Bloco Direito. Um convite. Protecta Veículos Especiais. PRS Monitoramento. E Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje conta com os esclarecimentos jurídicos da advogada doutora Bruna Girardi Kozorowski. Formada em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, FADISMA, graduada em Jornalismo pela Universidade Franciscana, a UFN, pós-graduada em Direito Médico, Odontológico e da Saúde pela Escola Paulista de Direito, EPD, advogada membro da comunidade TADM, Treinamento Avançado em Direito Médico, atuante no escritório Roer Advogados, com uma advocacia voltada para médicos, dentistas e demais profissionais da saúde. Um enorme prazer recebê-la aqui em nossos estúdios e ter o seu prestígio para falar sobre as atualizações do direito na área da saúde, tendo em vista que Santa Maria é um polo em saúde. Seja muito bem-vinda à jornada, doutora Bruna Girardi Kozorowski. Muito obrigada pela recepção. Eu, como telespectadora, é um prazer enorme, um prazer maior ainda em estar aqui e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre o direito médico, odontológico e da saúde. Que bom, fico muito feliz, por você acompanhar o programa. Muito obrigada. Doutora Bruna, vamos iniciar falando de atualidades sobre a publicidade médica, que, segundo a nova lei, possibilita mais liberdade para os médicos divulgarem seus serviços. Exato. No final do ano passado, saiu uma nova resolução do CODAME que regulamenta essa parte da publicidade, que deu um pouco mais de liberdade, digamos assim, para os médicos atuarem na divulgação dos seus serviços. E ela entrou em vigor esse ano, em dia 11 de março de 2024, e dentro dessa resolução, algumas coisas mudaram para melhor, vieram a acrescentar. Por exemplo, nas redes sociais, o médico pode divulgar um antes e depois do paciente, claro, que com algumas ressalvas, né? Claro. Sem muito sensacionalismo, mas já é um grande passo, porque não podia antes. Sim. O médico, ele pode, de inúmeras formas, fazer descontos, precificar o seu serviço e divulgar essa precificação. Antes também não podia. Claro, um procedimento estético de uma dermatologista, por exemplo, é um pouquinho mais peculiar, vai precisar de uma análise minuciosa, aí ela não vai poder dizer, Bruna, vale tanto o procedimento que tu queres fazer. Primeiro ela vai ter que fazer essa avaliação, claro, mas o valor da consulta dela ela pode divulgar. Então, nesse sentido, veio a crescer bastante. Que bom, nós estamos vivenciando tempos modernos, com bastante tecnologia, Exato. Uma era tecnológica, e que também o direito acompanha essa evolução, trazendo esses benefícios. E essas mudanças garantem também que os médicos possam mostrar à população a amplitude de seus serviços, e contribuir para uma comunidade mais transparente na área da saúde. É transparência, claro, não é? Claro, com certeza. Podem fazer descontos, que também antes não podiam, nessa divulgação do preço eles podem fazer o desconto. O Botox Day também, que antigamente era vedado, hoje eles podem fazer uma promoção mais está liberado disso. Está liberado. E as mulheres especialmente agradecem. Agradecem, é verdade. Não só as mulheres hoje, também os homens agradecemos aplicam. Todos. Todos nós agradecemos, E é claro que sempre respeitando os princípios éticos da profissão. Com certeza, exato. E por falarmos em ética, doutora Bruna, quais situações podem ser consideradas como violação do Código de Ética Médica? Nós temos que ter sempre muito cuidado ao falar sobre ética médica, porque são inúmeras as violações que podem ocorrer numa conduta médica. Por exemplo, a autonomia do paciente é algo muito forte nessa relação médico-paciente. Teve até um caso que teve bastante repercussão, não faz muito tempo, que o STJ ele teve que suspender um julgamento
onde o caso se tratava de aborto e o médico denunciou o paciente que abortou, a paciente que abortou. E aí, como ele denunciou e ele ia ser a testemunha do processo, ele violou o sigilo médico. Sim, quebra de sigilo médico. A quebra de sigilo médico. Então, foi suspensa a sessão de julgamento e, inclusive, esse médico pode vir a responder pelo Código Penal, claro, sobre a violação desse sigilo médico. Conforme você ponderou, são várias situações que podem ser consideradas como violações, né, do Código de Ética no Brasil. Nós falávamos na pauta anterior sobre o sensacionalismo, né, a publicidade enganosa, que também, né, deve ser avaliada pelo Código de Ética, o uso indevido de imagens de pacientes. Com certeza, exato. A falta de transparência nas qualificações, que eu acho a pior, eu considero a pior, essa falta de transparência nas qualificações. Por exemplo, um profissional da saúde dizer que é especialista, sendo que ele não é especialista. E isso tem muito. Porque isso é um crime, né? Exatamente. Isso pode levar ao óbito um paciente, né, estando credenciado, dizendo ter tal especialidade e não tem. Sim, o médico, ele, principalmente até nessa questão da publicidade, nas redes sociais, muitos médicos, eles fazem a pós-graduação e eles se intitulam como especialistas. Só que, na verdade, um médico apenas pós-graduado não é especialista. Ele tem que fazer a residência e aí tem que ter o chamado RQE, que é o registro, né, no CFM, daquela especialidade, a psiquiatria, a dermatologia, cirurgião plástico. Então, aí pode ser considerado um médico, sim, especialista. E também, voltando a essa questão da publicidade médica, muitas pessoas acabam recorrendo a não médicos, por exemplo, esteticistas, porque aquele médico ele fica limitado a divulgar o seu trabalho, justamente às vezes por não ter o RQE, ele fica, sim, limitado a divulgar o seu trabalho e acabam procurando aquelas pessoas que divulgam mais. Eu entro numa rede social, por exemplo, vejo uma esteticista que divulga bem o seu trabalho e procuro ela para fazer, por exemplo, a questão do peeling de fenol, né, que está bem alta, que nós infelizmente tivemos a notícia do óbito, sim, né, do caso paciente. Muito triste. Exato. Então, procurou aquela pessoa que não é especialista. Exato. O que nos tranquiliza em Santa Maria é sabermos que os hospitais, por exemplo, só admitem profissionais altamente capacitados, né, com tremendo rigor ético para atuarem na profissão, né, e em cirurgias, em qualquer tipo de procedimento. Mas é sempre bom relembrar a população, né, desses cuidados. Com, né, certeza. Que podem acontecer. Nós estamos aqui no Jornal falando por uma região de cobertura bastante ampla, né, muito além de Santa Maria. Então é importante trazer esse alerta. Doutora Bruna Kozorowski, para evitar que clínicas médicas, clínicas odontológicas e outros profissionais da área da saúde enfrentem processos judiciais, qual a forma de prevenção e de que forma uma assessoria jurídica pode atuar nesse sentido? É uma questão muito importante essa, né? Porque nós temos inúmeros processos, tanto administrativos, em conselhos quanto judiciais. Então, a principal forma de evitar um litígio é a prevenção, a documentação médica. Uma boa ficha de anamnese completa, com todas as possíveis comorbidades do paciente, porque pode dar uma intercorrência no meio da cirurgia, por exemplo, uma cirurgia, sim, plástica. Então tem que ter uma boa ficha, pegar informações completas, fazer um bom contrato de prestação de serviços com um advogado especialista que vai prever todas as possíveis
vai minimizar significativamente o risco de processos judiciais. Exato, ali vai tá tudo, o profissional ele vai estar bem amparado ali naquele contrato. Então, e não vai muito incorrer importante. em erros. Outra questão muito importante é a quitação, o termo de quitação do serviço, que ali vai estipular, vai dizer, vai deixar de uma forma bem clara que o paciente encerrou o procedimento e saiu satisfeito. Então, a apresentação de todo o protocolo, do tratamento completo. O tratamento completo vai estar ali, o resultado, todo o passo a passo do que foi feito, vai estar ali, o paciente vai datar e assinar, isso é muito importante também, que ele firme, que ele escreva. Isso já está dentro da transparência médica, né, que falávamos anteriormente. É importante que o médico leia com o paciente, explique de forma minuciosa, né? Sim, para não pairar dúvidas. Exatamente, isso. E esses cuidados, essa assessoria jurídica não apenas protege a clínica em casos de litígios, mas também promove uma cultura, né, de entendimento, uma cultura de ética essencial para a confiabilidade, né, para a excelência do estabelecimento, né, da área da saúde. Com certeza. É importante ter toda essa documentação completa. A reputação da instituição. Nós estamos falando de reputação. Claro. Né, e recomendação, né? Porque o profissional, quando ele é recomendado, é porque ele tem bons precedentes, né? Ele já deixou a sua marca, já demonstra a forma de atuação respeitosa com o seu paciente. Sim, até essa questão de agir com forma respeitosa, é que infelizmente muitos médicos, dentistas, profissionais da estética procuram no Google um pacote pronto de termos e contratos e utilizam esse tipo de coisa com seus pacientes. Então, na hora que o paciente, se vier a acontecer, chegar a processar esse médico, esse profissional da saúde, infelizmente o juiz vai ver que aquilo ali é uma coisa pronta, é um padrão. Sim. Então, por isso que é muito importante procurar um advogado que saiba, que entenda e faça da melhor forma, um respaldo na legislação, nas resoluções, para atender da melhor forma o profissional da saúde. Certamente que uma assessoria jurídica trará toda a segurança. Toda a segurança. Nestes casos e em muitos outros, não é, doutora? Com certeza. E agradeço sua presença, então, aqui em nossos estúdios, as informações prevalentes sobre a atuação na área jurídica, especialmente na área da saúde, né, que é bastante contundente. Foi um imenso prazer recebê-la aqui, doutora Bruna Girardi Kozorowski. E o jornal continua à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do médico urologista Dr. Áureo Felipe Duarte. Volto após o intervalo.